Prezados irmãos e irmãs, hoje, celebrando esta quinta-feira da 16ª Semana do Tempo Comum, nós estamos aí na liturgia sendo orientados por Deus, né? Jesus que nos convidou a sermos discípulos, seguidores, acompanhar seus passos e ao mesmo tempo nos empenhar na obra, na missão de evangelização, que nada mais é do que dar testemunho do amor de Deus, poder levar Deus às outras pessoas e poder viver o amor que Deus nos indicou como referência da nossa unidade. Por isso que Deus é chamado, Deus é amor, né? E com isso, amor não sentimento, mas atitudes de solidariedade, de envolvimento, de comunhão. Porque o verdadeiro amor não se mede pelo quanto gosto de alguma coisa, mas sim pelo quanto sou capaz de participar e doar a minha vida para esta outra pessoa. Por isso que as leituras que vêm sendo lidas ao longo da semana, de domingo passado, retrasado, lembrando da leitura que falava da semente caindo à beira do caminho, a semente que cai em terreno pedregoso, espinhoso, até encontrar terreno fértil. Depois, domingo passado, a semente que cresceu, desenvolveu e depois foi jogado joio, ou seja, aquilo que não presta, tentando destruir o trigo que foi plantado. Tudo isso para nos indicar as dificuldades que nós enfrentamos, né? Por convivermos com pessoas ou realidades que não são de Deus, nós sofremos as consequências dessa realidade. E, portanto, não dá para viver sozinho, isolado, né? Os bons não têm como se juntarem, formarem um grupo e mudarem para um lugar e ali separar daquelas outras pessoas que não são boas, que são ruins. Porque a maldade, né, e a bondade não é fácil identificar, né? Todo mundo tem a mesma cara, o mesmo jeito e as pessoas se revelam na sua forma de ser pelas palavras, pelos atos, por aquilo que vive e a forma como trata as outras pessoas. Isso leva tempo para ser identificado, né? Não dá para identificar de imediato se uma pessoa é do bem ou é do mal, né? De repente você conheceu uma pessoa, se engraçou com ela, casou com ela, quando se deu conta, era um traste. Ou uma pessoa que não valia a pena, uma pessoa que bate, uma pessoa que maltrata, uma pessoa que não é do bem. E levou tempos para a pessoa descobrir. E aí até conseguir resolver aquela situação, quanto sofrimento já não passou, não é verdade? E ainda algumas pessoas conseguem até separar por vias humanas, não deu certo, não te conhecia, você se revelou a ser outra pessoa, separa, mas às vezes o traste, né, não aceita a separação e continua infernizando a vida da mulher, ou ao contrário, né? Porque o joio é como carrapato, uma vez que gruda, dificilmente você consegue arrancar, mesmo botando para fora, ele volta, né? Por isso que a ajuda de Deus é necessária, para que antes que o mal entre na minha vida, eu consiga, à luz do Espírito Santo, identificar que aquilo não é coisa boa. Por isso que eu preciso, não só da minha capacidade de enxergar, mas da minha capacidade também de ouvir os conselhos dos outros. Porque quantas pessoas se envolvem com problemas porque ignora o conselho das pessoas em volta? Ignora a mãe, ignora pai, ignora irmão, ignora até mesmo da outra parte, outras pessoas que dizem, ele não é uma boa pessoa, e outra vai dizer, mas ele já aprontou isso, não sei o quê, e a gente fica iludido. O amor muda tudo. Mas aonde é que você reconhece amor numa realidade de vida tão marcada por coisas ruins, né? Se uma pessoa se identifica como joio, dificilmente ela se transforma em trigo. É um milagre de Deus. E só quando Deus entra na vida de uma pessoa joio, que é possível então essa transformação. Mas isso não acontece de um dia para o outro. Ninguém vai dormir joio e acorda trigo. É um processo que vai ao longo dos anos. E a gente não pode
fantasiar ou criar perspectivas de que a mudança aconteceu de um dia para a noite, né? E, portanto, todo o cuidado necessário, né? Porque o mundo, ele é cruel. O lobo vive se disfarçando de ovelha, a ponto de uma ovelha não conseguir identificar o lobo como sendo o inimigo. Só identifica na hora em que ele mostra os dentes. Enquanto ele está com a boca fechada, disfarçado de ovelha, a outra ovelha fica tranquila. Mas na hora em que ele se apresenta como o destruidor, como o inimigo, aí é que a coisa piora. E o que fazer, né? Quando eu já deixei entrar na minha casa o que não prestava. Né? Enquanto está do lado de fora, tudo bem. Mas na hora em que se aproxima e eu permito e convido a entrar na minha casa, sem se dar conta de que estou deixando entrar o que não presta, para tirar de casa vai ser difícil, né? Por isso que Jesus, nesse evangelho de hoje, fala da importância da fé, e principalmente de uma fé que vai se purificando e vai dando à pessoa uma capacidade de enxergar o que é de Deus. Por isso a pergunta: por que o Senhor fala em parábolas? E Jesus diz: para que aqueles que não têm fé, para aqueles que são joio, para aqueles que são espinhos, para aqueles que vivam o mal, não entendam e não venham a trilhar o mesmo caminho dos bons. Porque a ordem natural do mundo numa caminhada é que os bons sigam Jesus e, portanto, vão para a direita, e que os maus sigam o inimigo e vão para a esquerda. Lembra dessa parábola do fim dos tempos? Que, separando os cabritos das ovelhas? Então, é essa a lógica. Não é Deus que separa. Há uma realidade natural de que Deus diz: venha para cá. E os justos escutam a voz, porque reconhecem o bom pastor e vão atrás. Por isso vão para a direita. O do mundo, que não tem Deus, não sabe reconhecer a voz de Deus. Não sabe reconhecer os sinais de Deus. E o inimigo, que nós chamamos de demônio, Satanás, dê o nome que quiser, mas é sempre o inimigo, sempre vai tentar conduzir as pessoas para o outro lado, que nós chamamos de inferno, né? Então, aqueles que seguem Jesus têm um caminho, destino, céu. E aqueles que seguem ou estão no pecado, seguem o mal, vivem em função do mal, provocando mal na vida dos outros, seguem o caminho ao contrário. E, portanto, Jesus vai dizer que esses não escutam mesmo, porque não receberam a graça de Deus de poder ter o Espírito Santo, receber os 7 dons e conseguir, na pureza de coração, na intenção de viver o amor, enxergar Jesus. Quem vive no pecado jamais vai enxergar Jesus. E, portanto, a parábola só pode ser entendida por aqueles que estão dispostos a viver essa união com Deus, que permite Deus entrar no seu coração. Por isso o próprio Jesus deu a resposta. Por que que eles não escutam? Por que que eles não entendem? Por causa da dureza do coração. E o que que é dureza do coração na Sagrada Escritura? Falta de amor. Não amor sentimental, porque a gente pode gostar de um monte de coisa. Se você perguntar para um bandido, um assassino que mata vovozinho na esquina, ele vai dizer: eu amo meu carro, eu amo a minha casa, eu amo meu revólver, eu amo minha droga, eu amo... Isso é amor? Claro que não. O verdadeiro amor não está nos meus interesses. O verdadeiro amor está na vida de comunhão com Deus e com as outras pessoas. É família. E uma família que tem como objetivo o cuidado com a vida. Por isso que a gente está se protegendo usando as máscaras. Por isso que a gente está aqui rezando por aqueles que já partiram desta vida, para a gente não perder o elo de comunhão com eles, porque são pessoas amadas, importantes para nós. E nós que continuamos, respeitamos as outras pessoas e também são importantes para nós. Então o cuidado que eu tenho com a minha vida, não me contaminando, é um respeito que tenho às outras pessoas, para que não venha a ser eu transmissor de uma doença que pode tirar a vida dele, né? Por isso vale para o pecado. O pecado também ele é contaminante. Que eu não venha a ser causa
de morte de outras pessoas, sendo eu envolvido pelo pecado, como se eu tivesse contaminado pelo vírus, e levar essa destruição, levar essa coisa ruim para outras pessoas, que muitas vezes são boas. Olha o joio no meio do trigo, de repente o joio sou eu, né? Que estou entrando na minha casa, contaminando meu pai, a minha mãe, meu avô, minha avó, porque na minha cabeça de imbecil, né? Porque é sempre assim, na minha cabeça de imbecil eu sou jovem, eu sou atleta, eu consigo aguentar qualquer gripe, se eu pegar o vírus acho que aguento firme, tomo remedinho e saro. Olha o egoísmo, mas não penso que eu tenho um avô velhinho que se pegar o vírus vai morrer, que eu tenho uma mãe idosa que também pode falecer, ou então pessoas, né, que eu vou encontrando pelo caminho, num supermercado, numa padaria, ou na rua, né? De repente na rua, sou eu que sou a causa, né, da doença do outro, porque não tive o devido cuidado para cuidar da minha saúde, porque achei que consigo resolver, mas não pensei nos outros. Então uma pessoa egoísta é uma pessoa que não tem amor. É assim. Uma pessoa egoísta não tem amor para com os outros, ela só pensa nela. E ela só é sua amiga, ela só chega perto de você porque tem interesses, né? Se posa de bonzinho, se posa de companheiro, por quê? Porque tem benefícios em ser meu amigo. O filho tem que amar o pai independente do que ele dá para ele, né? A filha tem que amar sua família independente do que ela recebe em troca, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Agora, se o meu interesse é ficar bajulando meu pai para ficar tirando o dinheiro dele, onde está o amor que eu tenho por ele? Se o meu interesse é ficar bajulando a minha mãe para ficar tirando o dinheirinho que ela recebe de aposentadoria, ou para ficar querendo tirar dela algum tipo de proveito, levando uma vida melhorzinha às custas do trabalho do outro, onde é que está o meu amor? Porque quando esse dinheiro vier a faltar, quando meu pai disser não para mim, quando eu pedir alguma coisa, eu já vou brigar com ele, já vou xingá-lo, já vou dizer que ele não é um péssimo pai, que foi um pai ausente durante toda a minha vida. Já escutaram isso de filho? Ah, minha mãe foi uma ausente da minha vida, porque ele queria uma coisa e ela não deu. Engraçado, né? O seu amor está sujeito àquilo que você ganha, e não na gratuidade de reconhecer que a sua vida, o que você é, tudo que você tem, foi dado por eles. Por isso que é a mesma coisa em relação a Deus. Agradecer, né? Você sabe que o agradecimento, ele não precisa ter um objeto recebido anteriormente para ser agradecido. O agradecimento nada mais é do que a confirmação de tudo aquilo que você entende como sendo coisa boa e que você vai usar em seu benefício e também em benefício das pessoas que estão à sua volta. Então a primeira coisa que a gente tem que agradecer é a vida, né? Ah, mas a vida eu já tenho. Agradece por continuar tendo. A vida tem que ser agradecida o tempo todo. Hoje a gente celebra o 7º dia de quem já está numa outra vida, está agradecendo a vida nova que recebeu. Mas nós aqui nesse mundo também temos que agradecer todo dia, né? E principalmente as coisas que a gente vai conquistando, tem que agradecer. E não ficar naquela ansiedade, né, de querer usufruir de realidades humanas, levando vantagens impróprias. Porque hoje a gente vive num tempo de solidariedade, né? Hoje a gente está partilhando o que tem. Hoje se eu tenho 2 pães, eu tenho que dar 1 pão para quem não tem o que comer, né? Hoje se eu tenho 2 pacotes de arroz, um não é meu, eu já dou para outro. Mas mesmo assim, se a gente não tiver Deus que te dê essa capacidade de solidariedade, de enxergar que dá para dividir o arroz que eu tenho, que o feijão que eu tenho, os 2 pães, eu não preciso comer os 2, que basta um, o outro come um, eu vou querer ficar com os 2 pães, eu vou querer ficar com os 2 sacos de arroz, eu vou querer ficar com os 2 sacos de feijão. E ainda quando tiver uma distribuição em qualquer igreja por aí, eu vou ver se eu dou um jeitinho para levar 2 cestas básicas em vez de uma só, tirando de um outro pobre que também precisaria. Então, uma pessoa que pensa desse jeito, mesmo estando numa situação ruim,
não tem amor, é egoísta. Mesmo na miséria é egoísta, porque ela não pensa no outro, porque ela não pensa que ao pegar a mais, está tirando de alguém que naquele momento está precisando. E acaba então de uma certa forma se tornando uma pessoa, apesar da miséria em que vive, corrupta, né? Corrupta, criando articulações para levar vantagens, né? Para levar vantagens. E assim você vê, mesmo na solidariedade, nós encontramos pessoas que querem tirar proveito da situação, né? Não tem esse auxílio que a gente recebe por não trabalhar de R$600 todo mês? Quem precisa? Quem não está trabalhando. Quem precisa? Quem tem dificuldade em manter a sua casa e comprar as suas coisas. E não é que o povo brasileiro, uma boa parcela, não digo todos porque tem gente consciente, mesmo não precisando se inscreveram e travaram todo o sistema, porque quem precisa não consegue acessar mais aquele programa que dá acesso. Por quê? Muita gente que não precisa, que já tinha trabalho, que já tinha dinheiro, que não teve desconto no seu salário, o governo ainda conseguiu completar o salário de algumas pessoas. R$600 de graça, eu vou me inscrever. Olha a sem vergonhice de quem faz uma coisa dessa. Está pensando em quê? Levar vantagem, né? Mas o dinheiro é do governo, mas é destinado a quem precisa, não a você. E por isso então muita gente acaba demorando para receber, porque o governo é obrigado a fazer uma checagem, né? Cada CPF é checado para ver se essa pessoa não está querendo burlar o sistema e tirar indevidamente aqueles valores. E demora, né? Porque tem que ver se você não tem cadastro aqui, não tem cadastro lá, conta em algum lugar, ou tem o imposto de renda, sei lá, para cruzar esses dados demora muito. E aí aquela coitadinha, a senhorinha, não tem dinheiro, que não está recebendo nada, tem que ficar esperando e não chega, porque a vez dela ainda não chegou, porque tem umas 300 mil na frente, e às vezes 300 mil que nem precisa. É claro que o governo tem o cuidado de excluindo, né? Fora os safados que usam o CPF alheio para tentar tirar esse dinheiro em benefício pessoal. Foi descoberta aí uma rede de pessoas que simplesmente roubavam esses valores usando o CPF das outras pessoas que nem sabiam que tinha direito a receber esses R$600. Então eu digo, é muita safadeza, é muito joio em pouco trigo, é muita gente querendo levar vantagem de alguma forma, numa desonestidade sem limite. E aí você, quando faz uma missa, você diz, poxa, Deus está vendo isso? Está. Essa mensagem é para eles, para que essa gente não escute, para que essa gente não veja, para que essas pessoas não tenham a graça de Deus na sua vida enquanto estiverem sendo desonestas, e que Deus de alguma forma toque o coração através da nossa oração para que se convertam e mudem de vida, né? O objetivo é mudança de vida, porque se continuar no caminho da safadeza, no caminho da desonestidade, o que vai acontecer? Está seguindo o lado esquerdo, né, da parábola, onde então Jesus vai mandar e diz, vão para longe de mim, malditos de meu Pai. Veja que Jesus usa essa expressão malditos para dizer gente da pior espécie, que tiveram toda a oportunidade de conversão e preferiram continuar na mesma lama em que viviam. Por isso nós somos privilegiados, né? Estar dentro de uma igreja, rezando, participando de uma Eucaristia, ouvindo essa palavra é um privilégio. Por isso a gente reza hoje, tantas pessoas doentes. Não sei se você viu a lista aí do que eu falei, muita gente doente. Muita gente morreu, né? E freiras, padres, ninguém está imune. Não é porque eu sou padre que eu estou imune a contrair o vírus e ficar doente e morrer. Lá nos Estados Unidos a coisa está pior do que aqui, né? Muito pior. Um convento, por conta de uma irmã que se infectou o convento inteiro e morreu 13 irmãs de uma vez só.
13, sabe o que é isso com um convento, uma casa religiosa? É quase que fechar a casa religiosa, porque o que sobrou lá? 2 irmãs, e ainda que estão doentes também, não sabe se vai continuar viva ou não. Então, hoje, tudo o que acontece no mundo nos faz refletir e nos faz... Quem é de Deus se aproxima de Deus. Eu estou vendo isso. Quem é de Deus, quem é do bem, se apega o que é bom, o que é de Deus. Quem está do outro lado, quem é do mal, você vê que tem gente assim que não está nem aí. Não tem? Tem pessoas que não estão nem aí, nem querem saber de usar máscara. Você pede para ela usar o álcool gel antes de entrar, ficam bravas, como se fosse o direito dela de não usar máscara, o direito de não usar o álcool gel. Eu digo, não é direito seu. A sua máscara e o seu uso do álcool gel é direito meu, então eu te obrigo a te usar, porque eu quero me proteger. Se você não liga para a sua vida, problema seu, mas quando você entra em contato com outras pessoas, você tem que respeitar essas outras pessoas. O limite não está na sua liberdade, o limite está no meu direito de me proteger. Por isso tem que impor, né? É ali a força. Não está usando? Não quero. Você vai pôr, não quero, então para fora. É duro chegar para alguém e dizer, por favor, saia da igreja se você não quer usar a máscara. Saia da igreja. Não é direito meu, seu direito está lá fora, aqui dentro não. Então, coisas assim, né, é duro, é triste, porque revela a arrogância de algumas pessoas de não querer conviver com as outras e se impor como se fosse o direito dela, um direito pessoal de poder fazer o que quiser. E não é assim que funciona. Então hoje essa palavra é para todos nós, que sejamos com Deus, pessoas do bem, né? Se existe um monte de recomendações de pessoas capacitadas, gente que é da área, estudando, essas pessoas que a gente tem que ouvir. Vamos ficar ouvindo a opinião do vizinho, né? O vizinho vai dizer, toma chá de capim-cidreira que você mata o vírus, e você vai atrás da conversa, né? Toma um banho bem frio que mata, ou então toma um banho bem quente que resolve. Respira vapor de água. Olha, o que já vi de recomendação de que mata vírus aqui, o que lá, de gente que tem a menor noção do que está dizendo. Eu digo, poxa, ainda tem gente que ainda acredita nessas bobagens. Quando tem médicos, especialistas, gente estudando, mostrando o que se deve ser, o médico sabe o que ele tem que administrar, né? E a gente ainda teima com algumas medicações, não tem que usar tal medicação, dizendo para o médico qual medicação que ele tem que dar. Eu falei, quem estudou foi ele ou foi você? Foi você que estudou? Você é médico por acaso? É doutor em alguma área da medicina? Tem aí já algum estudo científico em relação a determinadas coisas? Ou é uma mera opinião? Então veja que a gente precisa tomar cuidado. E a gente tem que seguir a verdade. E a verdade, a primeira, é de Deus, não tem outra, né? E essa verdade de Deus a gente vai então amadurecendo e com a luz que vem do céu, olha aí, enxergar. Jesus está dizendo, felizes vocês que ouviram, que viram, né? Porque estão enxergando com a graça de Deus. Sem isso, a gente vai se somar a essas milhares de pessoas que não querem ouvir a verdade, que não escutam nada, que fazem conforme dá na cabeça, e aí acabam não só se prejudicando, mas prejudicando a vida das outras pessoas, né? Então vamos pedir também intercessão desses que estão junto de Deus, já se livraram do problema, estão junto de Deus. Eu sei que é tristeza um ente querido. A vida nesse mundo, ela não é programada, não tem um tempo certo, mas o tempo que ela existiu nessa realidade humana é abençoada por Deus. E de alguma forma, quando o mundo em que vivemos tenta nos tirar a vida, Deus vem em socorro, ou Ele nos salva para essa mesma realidade, dando um pouquinho mais de tempo à nossa existência, ou imediatamente Ele diz, não, eu prefiro você junto de mim. Deus é assim. Ou Ele diz, não, você vai aguentar mais um pouco, fica mais um tempo aí. Ou simplesmente Ele diz, não, já chegou a hora, fica aqui perto de mim, não, eu vou te proteger. Não quero mais você perambulando por aí, fica junto de mim. E é o resgate de Deus que não faz morrer a pessoa, mas quando percebe que há uma situação de perigo e aquele perigo pode gerar algum problema maior ainda, sofrimentos maiores,
Deus vem em socorro, Ele resgata, e aí leva para junto dEle, para a morada eterna, para a felicidade eterna, para onde eu quero ir um dia. Com certeza você também vai querer ir um dia para esse mesmo lugar de amor que Deus preparou para os seus, né? Aí você, que não seja agora. Não adianta dizer não seja agora, não é o meu tempo nem é a minha vontade. É claro que, se eu tiver os devidos cuidados, eu já elimino da minha vida quase 70% de acontecer alguma coisa que venha causar óbito para mim. Quase 70%. Os outros 30% não é do meu controle, mas 70% é, não é? Se eu tomar cuidado em descer a escada, eu não vou correr o risco de tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer, não é? Se eu atravessar a rua e olhar dos dois lados e ver que não está vindo o carro, eu atravesso sossegado, já eliminei outra possibilidade de morrer de um carro que desce a toda velocidade e me pegar aqui na rua, não é? E assim, em vários lugares, na prudência, no cuidado com a máscara. Então, quando você usa essa máscara, você tem uma proteção enorme, né? Você usa o álcool gel, você tem uma proteção enorme. E aí você preserva a sua vida naquilo que compete a você cuidar. Se você relaxar naquilo que lhe compete o seu cuidado, com certeza você abre espaço para coisas ruins entrarem na sua vida. E as outras possibilidades, Deus então, claro, Ele vem em nosso socorro, e Ele nos socorre de duas formas, como eu já falei. Ou te ajuda a enfrentar o desafio e te dá uma sobrevida nessa realidade humana, para que você cumpra a sua missão, se ainda não cumpriu, ou simplesmente diz, para mim já basta, você já cumpriu a sua missão, vem comigo, né, e te leva para junto dele no reino dos céus. Então, das duas formas, Deus agindo é sempre o que Ele entende melhor para cada um de nós, e é o que nós queremos dedicar na missa de hoje. Amém.